Olá, eu sou Amanda Gomes, consultora da área contábil da CPA, e hoje eu vou falar sobre algumas hipóteses de dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual da pessoa física. As despesas médicas são uma das deduções mais benéficas para o contribuinte que opta em entregar a declaração completa, aquela que tem as deduções legais, porque essas deduções das despesas médicas não têm um limite de valor. Então, o tanto que o contribuinte pagar no ano, ele pode deduzir na sua declaração. Mas eu ressalto que é importante o contribuinte se atentar para o que é considerado uma despesa médica e também deduzir na sua declaração um valor compatível e coerente com o valor dos seus rendimentos, para que a sua declaração não caia em malha fina. E hoje eu vou destacar 3 situações de deduções de despesas médicas que são novidades ou que geram dúvidas nos contribuintes na hora de preencher a declaração de ajuste anual. A primeira situação é sobre a dedução das despesas com testes de Covid. Com o advento da pandemia em 2021, a gente teve muita gente tendo que gastar para fazer teste de Covid. E lá no perguntão da pessoa física, a pergunta 368 esclarece que essas despesas com teste de Covid são dedutíveis na declaração de imposto de renda, desde que esses testes tenham sido feitos em laboratórios de análises clínicas, hospitais e clínicas. Mas não são dedutíveis aqueles testes que foram feitos em farmácias. Então, a gente tem esses 2 tipos aí de teste de Covid e aqueles feitos em farmácia, então não se pode deduzir na declaração. Outra situação que causa dúvidas é sobre as despesas médicas com cirurgia plástica. Muita gente se pergunta aí se os valores gastos com cirurgia plástica podem ser deduzidos na declaração. E também temos uma pergunta no perguntão da pessoa física de número 356, que fala que sim, que podem ser deduzidas as despesas com cirurgia plástica na declaração de imposto de renda. E ele ainda complementa falando que todas as despesas médicas comprovadas podem ser deduzidas na declaração, independentemente da especialidade, né? Porque a cirurgia plástica nada mais é do que uma especialidade da medicina. Então, essas despesas com cirurgia plástica podem ser deduzidas na declaração, inclusive se for reparadora, ou seja, se for reparadora ou não tem essa separação. Então, se for uma cirurgia reparadora, pode ser deduzido, e não reparadora também pode ser deduzido. A terceira e última situação que eu vou destacar hoje é sobre se pode ser deduzida uma despesa médica que uma pessoa paga para uma terceira pessoa. Então, se essa pessoa que está pagando essa despesa para outra pessoa, pode deduzir essa despesa na declaração dela. E vou começar falando sobre isso, ressaltando que a legislação do imposto de renda, ela prevê que podem ser deduzidas numa declaração as despesas médicas gastas com o tratamento do titular da declaração, dos seus dependentes ou então do seu alimentando, se tiver um alimentando, e se esse alimentando tiver indicado na declaração. E ainda, se esse valor de despesa pago para o alimentando tiver determinado em decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública e fizer parte dessa pensão alimentícia. Então, a pessoa que entrega a declaração pode deduzir na sua declaração esses 3 tipos de despesa médica, né? Com ele, com seu dependente ou com o alimentando, desde que seja definido judicialmente. Então, se essa pessoa que entrega a declaração pagar para uma terceira pessoa que não está indicado na sua declaração, uma despesa médica, ela não pode deduzir na sua declaração. Já essa terceira pessoa, né, que teve esse benefício da despesa médica paga por outra pessoa, pode deduzir esse valor na sua declaração, desde que essa pessoa que pagou a despesa seja uma pessoa da sua entidade familiar. Então, e para esses fins, a entidade familiar é considerada os dependentes ou os ascendentes, conforme o direito de família, ou então os dependentes para fins da legislação tributária.
Então, por exemplo, se uma pessoa paga plano de saúde para si próprio, para o seu filho e para os seus pais, ela pode deduzir o valor de plano de saúde dela e do seu filho, se indicar esse filho como dependente na sua declaração. O valor que ele paga, que essa pessoa paga de plano de saúde para os seus pais, ele não pode deduzir na sua própria declaração. Mas os seus pais, se entregarem a declaração deles em separado, eles podem deduzir esse valor na declaração deles, porque como é o filho que está pagando esse valor de plano de saúde, o filho faz parte da sua entidade familiar, então esses pais podem deduzir essa despesa médica nas suas declarações. E então foram essas três situações que eu quis destacar hoje. Até a próxima e muito obrigada!